nós vamos continuar com a nossa aula de hoje, né? Sendo que agora nós vamos falar de um outro assunto. Terminamos nossa aula de português e agora nós vamos entrar na nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia hoje nós vamos falar sobre a pecuária. O que será a pecuária? Vamos ver o que é a pecuária? A pecuária é um termo de origem latina que significa o quê? A criação de gado é uma atividade de fundamental importância para a humanidade. Seu objetivo é a criação de animais para fins econômicos e para o consumo. Ou seja, é muito antiga essa prática da pecuária. As pessoas utilizam a pecuária para quê? Para a criação de animais, para a criação de animais, e que esses animais eles vão servir para quê? Para a alimentação das pessoas. Mas lá na frente a gente vai ver também que existe a pecuária, aonde essa pecuária ela é utilizada também para fins lucrativos, ou seja, as pessoas utilizam para vender aquela criação, né? Então, é muito antiga essa atividade e que ela é importante para a humanidade, é importante para as pessoas, porque ela serve de quê? De alimentação, ela serve como fonte econômica para uma nação, para uma determinada população, certo? A gente viu, olha aí, quando vocês, logo na abertura, que a gente tem aí uma fazenda. Então, a fazenda, ela vive de quê? Ela vive da pecuária também, né? Ela não vive só do plantio da soja, do milho, do arroz, do feijão, mas ela vive também da pecuária, certo? Os rebanhos podem ser só de boi? Não. Os rebanhos, eles podem ser bovinos, que é os rebanhos de bois e vacas, os bois que vão para os açougues, né? As vacas que vão para a produção de leite, por exemplo, os suínos, que é os porcos, os ovinos, que é as ovelhas e os carneiros, os caprinos, que é as cabras e os bodes, né? O bode, ele vai para onde? Ele vai para o açougue também, né? Ele vai para os frigoríficos. E as cabras, que é um dos queijos mais caros que se tem no Brasil, né? Desses queijos fabricados nas fazendas, é um dos queijos mais caros, que é o queijo do leite de cabra. Aqui próximo da gente, ali em Itaperuá, tem uma fazenda que fabrica, né, o queijo do leite de cabra, que ele é mandado até para fora do país, que é lá na fazenda do Dr. Manuelito. E tem também o equino, que é a criação de quê? De cavalos, de muar, que é de mulas, asinino, que é a de jumentos, e bufalinos, que é a de búfalos. Lá perto de Tataíra, não sei se ainda tem hoje em dia, mas ali tinha uma criação de búfalos. Então, esses rebanhos fazem parte de quê? Da pecuária, certo? Olha aqui, ó, uma pecuária. Ou melhor, a imagem da pecuária, onde a gente tem aí o gado, os porcos, os cavalos e assim por diante. A pecuária, ela pode ser praticada de forma extensiva ou intensiva, certo? Ela pode utilizar esses dois termos, ou a extensiva ou a intensiva. A primeira, que é a extensiva, ela é caracterizada pela criação de métodos tradicionais, com poucos recursos tecnológicos. Ou seja, o gado, por exemplo, ele é criado solto em grandes extensões de terras, e essa modalidade, ela apresenta baixa o quê? Produtividade.
Isso é a extensiva, né, gente? Quando ele é solto lá nas grandes extensões de terra, aonde o fazendeiro lá, né, o pecuarista, ele compra a cabeça de boi e ele solta lá e ele lá que se vire. Ele não tá nem aí. Então, essa produtividade aí, ela fica baixa justamente porque ele não tem todos os cuidados que a tecnologia apresenta como recursos para melhorar o seu rebanho, para melhorar a sua produtividade, certo? Já a pecuária intensiva, que é a moderna, o que é que acontece? Ela utiliza recursos tecnológicos e métodos avançados para aumentar o quê? A produtividade. Entre as características dessa modalidade está o quê? O confinamento do rebanho, a inseminação artificial, ou seja, ele não procura deixar que o animal, ele, vamos dizer, a vaca, que ela engravide através do método normal. Ou seja, ele faz a inseminação para que ela engravide quando ele quer, né? Artificialmente. Esses animais, eles também são acompanhados por quem? Pelo veterinário. Lá na extensiva, o pecuarista ele não está preocupado com o veterinário. Na intensiva, ele já está, certo? Além do consumo de carne, o homem também se beneficia da pecuária, ou seja, se beneficia desses animais e de outros alimentos fornecidos por esses animais. Como, por exemplo, a vaca, o leite. Esse leite é utilizado em quê? Na fabricação de queijo, de manteiga, de iogurte, da coalhada, né, que é o iogurte natural, e assim sucessivamente. Outro ponto importante é a obtenção de quê? De matéria-prima. A matéria-prima que é utilizada, por exemplo, na fabricação de bolsas, de sapato, de casacos. Então, a matéria-prima como o couro e o pelo, esses produtos são utilizados na fabricação de quê? De lã da ovelha, né? De sapatos, que é o couro, de bolsas, de carteiras, o casaco de pele, de cintos, aqueles cintos que os homens utilizam, chapéus, entre outros utensílios que pode ser utilizado com a pele desses animais, ou seja, com a matéria-prima. E ainda tem o chifre do boi, né, gente? Que utiliza para quê? Para fazer pente, por exemplo. E assim vai. Então, o animal, ele não só fornece o alimento, mas ele também fornece o quê? A matéria-prima, que é utilizada para a fabricação de outros e outros produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? A expansão da pecuária tem desencadeado vários problemas ambientais, pois a vegetação original está sendo destruída para dar lugar às pastagens. Ou seja, com a extensão, com a expansão, com o aumento da pecuária no Brasil, por exemplo, a gente vê que muitas matas virgens, elas estão aí deixando de existir para dar lugar a quê? Para dar lugar a pastagens, a vegetação que serve de alimentos para os rebanhos. E ali provoca-se o quê? Provoca-se problemas o quê? Ambientais, que vai prejudicar o homem, né? Pois a vegetação original está sendo destruída para dar lugar às pastagens. Esse fato tem intensificado o quê? Os desmatamentos e as queimadas. O desmatamento é prejudicial para o meio ambiente? É. A queimada é prejudicial? É. Então, essa expansão, ou seja, esse aumento da pecuária no Brasil, leva a gente a ter sérios prejuízos com o desmatamento e as queimadas. Outro ponto negativo é a compactação do solo.
causada pelo deslocamento de grandes rebanhos. Então, o deslocamento deles saindo de um lugar para o outro, ou eles andando de um lugar para o outro, compacta o solo e prejudica aí quem? O nosso meio ambiente, certo? Então, minha gente, nós vamos agora fazer a atividade, uma atividade no livro didático e outra lá na plataforma, certo?